Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é um centro de treinamento de pregadores. Há 11 anos fazemos isso de modo presencial, de modo online e através da plataforma academiadoexpositor.com.br. Passa lá que você vai ver 22 professores dos mais gabaritados, tá bom? Não se esqueça que dia 24 e 25 de novembro nós temos a nossa quarta conferência Exposição Bíblica com Emílio Garófalo, Thomas Neros, Dan Doriani, Ludigero Bonilha, eu estarei lá também, e Jonathan Bragato, tá bom? Quarta Conferência Internacional Exposição Bíblica. Lá nas redes sociais tem os links de inscrição. Bom, eu queria falar hoje sobre 10 desafios na vida do pregador do Evangelho. 10 desafios na vida do pregador do Evangelho. Ao final desse vídeo você pode deixar o seu like, mas desde já você pode se inscrever no canal e ativar o sino para você receber as notificações. Vamos lá. O primeiro desafio do pregador do Evangelho é cuidar de si mesmo, de si próprio e da sã doutrina. Né? É o que diz 1 de Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o Novo Testamento estabelece uma base muito forte de zelo doutrinário. Então, as doutrinas da graça precisam ser preservadas. E se tem duas coisas que a Reforma Protestante deixou como fundamentais, é a doutrina da justificação pela fé, né, como um dos pontos focais, sem a qual a igreja permanece de pé ou cai, e as escrituras sagradas como superior à tradição da igreja. Ela não anula a tradição da igreja, mas ela é superior à tradição da igreja. E a partir desses dois pontos focais, nós temos todo o desenvolvimento doutrinário, né? Essas duas premissas fundamentais e o conjunto de doutrinas que compõem a nossa fé cristã precisa ser preservado. Em segundo lugar, cuidar do matrimônio em todos os aspectos, né? 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O desafio de cuidar da família, do matrimônio em todos os aspectos, né? Seja no aspecto da presença, né? Do respeito, do cuidado mútuo, até aspectos, por exemplo, desafios na área de saúde. Por exemplo, eu estou chegando em 2 décadas de casamento, então eu frequento a farmácia mais vezes, né? A gente está caminhando para os 50, né? Rapidamente nós vamos chegar nos 50. Em alguns anos aqui, a gente chega aos 50, falta pouco. E aí eu já tenho que me preservar e preservar minha esposa no tocante aos cuidados, às recomposições que o organismo precisa, né? Então, envolve vários aspectos, né? O aspecto espiritual no lar, o aspecto do discipulado, a esposa sendo a nossa principal ovelha, e aspectos do dia a dia, né? Que envolve a questão do sexo, do cuidado físico, né? O cuidado com a saúde, né? E, em terceiro lugar, cuidar dos filhos, discipulado, estudos, futuro, né? Então, o mesmo texto de 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Né? Quarto lugar, ainda no terceiro lugar, cuidar dos filhos, esse aspecto do discipulado no lar, os estudos, o zelo que a gente tem que ter em relação aos nossos filhos. A gente não tem que ter amor ao dinheiro, nem ansiedade em relação às coisas do futuro, mas é interessante você pensar um pouco na criação dos seus filhos hoje, pensar no desenvolvimento deles amanhã
principalmente colocando em, em, em ordem prioritária a vocação cristã dos seus filhos. Muito tempo de discipulado, presença física, né? Isso é importantíssimo, né? Vamos lá. Quarto lugar, não negligenciar o pastorado na igreja local. Hebreus 13:17 diz, olha, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A versão da tradução é a ACF que eu estou usando em todos os textos. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Velam por vossas almas. Então, cuidado na igreja local é muito importante. Esse encantamento que as pessoas criam com a itinerância é um pouco perigoso. Itinerância é um projeto bem futuro, né? Não é um projeto para quem está criando filhos, para quem está se estabelecendo, para quem está formando liderança, para quem está estabelecendo plantação de igreja. Então, tome muito cuidado. O cuidado pastoral com as pessoas é muito importante. O zelo com o pastorado, através do presbitério, da equipe pastoral, é muito importante. Né? Quinto lugar, dar suporte ao grupo de presbíteros. Né? O Dan Allen ele vai dizer que o verdadeiro cristianismo depende de presbíteros bíblicos que agem conforme as Escrituras, né? E de fato pregam todo o conselho de Deus e cuidam do rebanho de Cristo. Então, Paulo deixa, o Dan Allen vai dizer, olha, Paulo deixa o exemplo aos presbíteros de Éfeso, né? Várias vezes ele disse, olha, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo não se esquiva da sua responsabilidade e ele dá um suporte aos presbíteros, mostrando a partir dele mesmo, né, o cuidado que esses presbíteros deveriam ter com a casa de Cristo. Né? Então, Paulo ele dá um suporte aos presbíteros, sendo uma pessoa que deixou marcas positivas naquele contexto. Então, embora a gente tenha, para igrejas que têm uma coletividade presbiteral, que seguem as disposições neotestamentárias, a igreja deve entender que, embora hoje não haja mais apóstolos, né, uma equipe de presbitério, sempre, dentro de uma equipe de presbitério, sempre há a figura de alguém que está supervisionando. Né? E esse alguém tem uma responsabilidade maior. É o presbitério que pastoreia a igreja de Deus. Mas um pastor que está presidindo, ele tem uma responsabilidade maior. Né? E eu vejo essa responsabilidade como essa responsabilidade de Paulo. Não como apóstolo, porque hoje não temos mais apóstolos. Uma vez um pastor presbiteriano me disse, olha, você é um pastor batista, reformado, eu estou vendo aí que você está constituindo o presbitério, está formando isso tudo, mas nunca se esqueça que Deus te chamou para presidir algo e você tem uma responsabilidade maior nesse processo. Embora seja algo coletivo, você não seja o dono da igreja, você não é um apóstolo da pós-modernidade, né? Porque apóstolo bom é apóstolo morto, né? Mas há uma responsabilidade, tá? Sexto lugar, treinar outros pregadores. Se a gente olhar para a Academia de Genebra, né? O professor Ernest Maia vai falar muito da Academia de Genebra e ele vai dizer que a Academia de Genebra, no contexto de Calvino, se torna respeitada em toda a Europa, né? Por quê? Porque ela tinha o objetivo de proclamar o Evangelho, de formar pessoas para proclamar o Evangelho. Então, essa Academia de Genebra se tornou um ambiente de envio para muitas partes do mundo, né? Com o objetivo de proclamar o Evangelho do Senhor. Então, é necessário treinar outros pregadores. É necessário também treinar a equipe presbiteral que está contigo, muito importante. Porque às vezes a gente pressupõe que pastores ou presbíteros
que são formados na nossa igreja local ou que vêm de outras igrejas e passam por um processo de refinamento, como é o nosso caso aqui, a gente tem um processo de mentoria de 3 anos antes de receber qualquer líder. São 3 anos caminhando juntos. E às vezes a gente acha que pelo fato da pessoa já ter um título, ou até se dizer reformado, não precisa de aprimorar, e precisa. Precisa de treinamento. Precisa sim, tá? 7º lugar, eu vou colocar do 7º ao 10º lugar alguns cuidados que glorificam a Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31. Né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tem alguns cuidados que as pessoas ignoram. E, por exemplo, o cuidado, 7º lugar, o cuidado com a sucessão pastoral. Né? Então é necessário você trabalhar numa coletividade, numa pluralidade. Né? E claro, a comunidade vai decidir a sucessão, mas essa sucessão precisa ter um meio de campo. E o meio de campo é a equipe que vai sendo formada. Né? 8º lugar, cuidado com as questões administrativas da igreja local. Então, às vezes eu vejo líderes falando assim, Jesus está voltando, então para que eu tenho que estruturar, por exemplo, a parte física da igreja? A igreja somos nós e tal, quando Jesus voltar isso tudo vai ficar aí e tal. Ok, eu também tenho essa convicção, mas é importante, eu já vi muitos líderes errando e deixando a igreja, às vezes, na rua da amargura, do ponto de vista até de encontro de reuniões, por não serem muito organizados na parte administrativa, nas questões de construção, nas questões de aquisição de lotes. Isso é importante, não é fundamental. Tá? Não é fundamental, porque a igreja não é um lugar físico, mas é importante que o pastor ele tenha um certo cuidado com essas questões, né? Porque às vezes a igreja poderia já estar num local próprio e ela está pagando aluguel altíssimo, aluguéis altíssimos, e às vezes igrejas que são até despejadas, envergonhando o nome do evangelho. Então, eu não sou a favor de viver em função de construção de megatemplos, sou contra isso. Agora, eu também sou contra a negligência, sabe? A negligência. Se você já está num pastorado longo, numa cidade, num determinado local, por que você não pensa em trabalhar com uma sede própria, para deixar as coisas estruturadas? As comunidades até, elas são beneficiadas com igrejas que são plantadas e se organizam, estabelecem um aspecto geográfico visível, né? E a comunidade começa a ter mais segurança, porque às vezes as igrejas chegam na cidade e elas ficam pouco tempo, daqui a pouco mudam lá para o outro lado da cidade, ninguém mais sabe onde é que está a igreja. Então, é importante, não é fundamental, porque a igreja não é construção, não é prédio, mas você organizar administrativamente as coisas, isso eu creio que glorifica a Deus, sabe? O cuidado com a saúde física, muito importante, né? Saúde física, muito importante, né? A saúde física da família, a sua saúde física, né? Sempre está vendo as possibilidades de reposições hormonais para a esposa, aquilo que é necessário que você faça no seu dia a dia. Né? Então, às vezes a gente vai ter que frequentar mais um pouco as farmácias. Né? A gente passa dos 40, a gente tem que se cuidar mais. Cuidado com as finanças. 10º lugar, cuidado com as finanças. Isso glorifica a Deus também. Muitos líderes, eles rasgam dinheiro, não valorizam. A gente não tem que amar. Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, embora nós não tenhamos que amar, o reino de Deus é diferente do reino deste mundo, nós precisamos tomar cuidado. Né? Tomar cuidado com a previdência privada. Né? A nossa esperança não está na nossa segurança, eu sei disso, mas eu já vi muitos líderes religiosos chegando em 65 anos e sendo despejados de locais onde moravam, sendo
passando necessidades, fome, às vezes. Eu creio que nós não precisamos de luxo, de megas estruturas, mas você não acha que estabelecer pontos de dignidade da família, isso não glorifica a Deus também? Isso é um cuidado necessário, né? Então, às vezes, você fazer um plano de previdência para os filhos, deixar um seguro, fazer um seguro de vida. Tem pastores que morrem e a família fica na rua da amargura, né? Os filhos pequenos, né? Às vezes moram em casas pastorais, são despejados porque é necessário que venha um novo pastor para assumir, né? Então, nada disso é uma condição determinante para a vida, porque nossa segurança está no reino de Deus, nossa segurança está no Evangelho da graça. Mas qual seria o problema de você estabelecer um cuidado específico nessa área? Seria pecado? Não. Pecado é quando você coloca no dinheiro toda a sua esperança. Tá bom? Então, cuidado com a vida pessoal, o dia a dia, e não brinca com isso não. Bom, que Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, deixe ativado o sino aí. E se puder dar um like nesse vídeo, eu agradeço. Um abraço do Michel Augusto. Tchau, tchau.